Bom dia, jovens, tudo bem? Tá, então vamos dar continuidade à nossa aula sobre iluminismo, tá? Então, na aula anterior nós estávamos pensando de forma muito mais abrangente o que era esse movimento iluminista, pensando quem eram esses pensadores, ao que eles estavam fazendo oposição, como que era a relação entre eles. Agora nós vamos pensar um pouco mais sobre como que era o regime daquele período e como que se dava a relação dos iluministas com esse regime, tá? Então, a principal característica dos iluministas é que eles eram filósofos e eles, em geral, eles tinham uma crença inabalável de que a sociedade ela ia continuar a se desenvolver, que ela ia continuar a ter desenvolvimentos científicos, que ela ia continuar a ter desenvolvimentos sociais importantes, baseado que agora eles estão olhando o mundo, e aí isso tem que ficar muito claro para vocês, de uma forma não mais tão mística, não mais tão religiosa, mas eles estão olhando o homem no centro de tudo e olhando que o homem ele tem uma capacidade enorme de poder fazer acontecer as coisas, né? A fonte do progresso e da liberdade individual, a razão seria o guia para isso, a compreensão do mundo. Em geral, os iluministas eles se opunham, eles tinham uma oposição direta à igreja e ao fanatismo. Tá? Os pensadores desse período centravam suas ideias nos indivíduos, tendo como referência as novas ideias burguesas. A burguesia é um papel à parte, tá? Então, a burguesia ela é aquele grupo que está principalmente envolvido com o comércio, né? Eles estão ali também, ali nos portos, e a burguesia é uma classe que ela está ascendendo e ela está fazendo uma oposição direta à monarquia. O que era a monarquia? A monarquia era o regime onde você tinha um rei, né? Você tinha uma rainha e você tinha uma nobreza. Essa nobreza, ela e também o rei e a rainha, eles dispunham de muitas regalias. Regalias essas que eles justificavam por meio do direito divino. Então, o rei, ele acreditava no seu íntimo, e ele era ali apoiado pela igreja, de que o direito do rei governar era um direito que tinha sido dado por Deus, e que esse direito ele era um direito perpétuo, ou seja, que ele deveria ser passado de forma hereditária, de pai para filho. E os iluministas eles não concordavam muito com isso, porque para eles toda e qualquer forma de governo ela havia sido criada pelo homem, né? Então, sendo ela criada pelo homem, ela não poderia ser algo perpétuo, né? Eles tinham uma crença totalmente oposta a essa questão do direito divino. Além disso, afirmavam que a forma de governo haviam sido criadas pelas relações humanas e não pela vontade divina. Defendiam a tese de que os governos deveriam existir para o bem da sociedade e em função de garantir a liberdade econômica individual, suprimindo a escravidão e a servidão, a igualdade perante a lei. Então, os iluministas, eles tinham, assim como forte convicção de que a sociedade ela deveria ser organizada para o benefício da humanidade e que todos os homens deveriam ser iguais. E aí, quando nós pensamos nesse iguais, nós temos que olhar com muito cuidado, com muito carinho, porque eles não queriam a igualdade social. Eles não queriam que o camponês, o homem do campo, tivesse os mesmos status, as mesmas regalias, né, os mesmos bens, os mesmos patrimônios que um burguês, né, ou que um nobre. Eles entendiam que todos os homens eram iguais perante a lei
que juridicamente todos os homens eles deveriam ser tratados iguais. Esse conceito de igualdade ele é muito relativo, né? Então nós estamos falando aí de uma questão de classes sociais, né? Nós estamos falando de uma sociedade onde cada indivíduo tinha o seu papel específico. E é lógico que, sendo grande parte dos iluministas burgueses, né, eles entendiam a importância do trabalho, entendiam a importância da força de trabalho que o camponês ele propiciava, e é lógico que o burguês ele não ia, embora a burguesia enfatizasse muito o valor do trabalho para o acúmulo de bens e riquezas, ele mesmo, burguês, existiam certos trabalhos, certos ofícios que ele não ia se propor a fazer. Ele precisava da mão de obra maciça do camponês, seja para trabalhar na terra, seja para trabalhar nas fábricas que estavam aí surgindo. Ele precisava dessa mão de obra, e para que essa mão de obra ela fosse aí abundante, é lógico que ele iria manter uma estrutura social que o beneficiasse. Isso tem que ficar claro, né? Não tem ninguém bonzinho nessa história aqui, tá? O Estado defendido pelos iluministas fundava-se na ideia do contrato social, segundo o qual cada indivíduo nasce com direitos inalienáveis, com direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para os contratualistas, os indivíduos viviam originalmente no estado de natureza, isso é, em uma situação a qual não havia governo nem lei. Nessa condição, para as pessoas, gozavam da liberdade ilimitada, incluindo a de agredir uns aos outros. Para que tal situação não degradasse numa guerra, todos contra todos, tornou-se necessário que os indivíduos constituíssem um governo, o Estado ou a sociedade civil. Segundo John Locke, um dos defensores desse princípio, quando o Estado não cumpre sua função, a população tem o direito de rebelar-se contra ele. A filosofia iluminista acabou fortalecendo as reivindicações burguesas e integrando a plataforma dos movimentos de oposição ao regime abolicionista com a Revolução Francesa, né? Então, esses movimentos iluministas, eles são ali uma bomba relógio, né, que vai explodir lá na frente, né, com a Revolução Francesa, né, e depois, posteriormente, com a Revolução dos Estados Unidos da América e muitas outras que vão acontecer ali naquele contexto em especial, tá? Mas isso é coisa para as aulas seguintes. O que nós temos que focar nesse momento em especial é que você tem um regime que está no poder, que é a monarquia, e a monarquia ela está muito presa ainda a esse direito divino de governar, e você tem um outro grupo que são os iluministas, que representam uma sociedade burguesa, que representam os interesses desses burgueses, sendo que eles também, de certa forma, faziam parte desse grupo, alguns faziam parte desse grupo, defendiam um outro modelo de sociedade em que a religião, em que a igreja já não fosse mais tão presente, em que a igreja ela não fosse tão soberana como ela era dentro aí do antigo regime, tá? É lógico que, como eu falei para vocês, não tem ninguém bonzinho nessa história, tá? Os burgueses têm seus interesses e o interesse dele está ligado ao fato de que o homem agora ele tem que ser mais racional, como foi dito na aula anterior, e que a sociedade ela tem que ser explicada de forma mais científica e não tão mítica, né? E nós temos aqui também o interesse que o burguês tem em conseguir uma outra forma de poder.
Porque o burguês, ele consegue ali por meio do seu trabalho o acúmulo de bens. E ele adquire uma coisa chamada poder econômico. Só que ele não tinha o poder de governar, o poder político. Esse poder político ele ainda estava nas mãos da nobreza. Então, o burguês ele tem que fortalecer-se e criar um discurso, criar uma fala que poderia fazer com que a sociedade, com que a massa social comprasse esse discurso, comprasse essa fala, né, da tal da igualdade, para que ele, com essa massa, com o apoio dessa massa, pudesse aí derrubar a monarquia. Esse era o principal interesse da burguesia. E é lógico que o discurso iluminista ele só vinha a favorecer esse interesse que os burgueses tinham, tá bom? Então, meninos e meninas, por hoje é